Um bom dia, que Deus abençoe ricamente a sua vida. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, o Senhor diz o seguinte: tudo quanto vier a tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Olha aqui que Deus não pede para você fazer algo mais do que você possa fazer, conforme as suas forças, ou seja, conforme a força que Deus te deu, conforme o que você possa fazer, não o que você não possa fazer, não que você tenha que fazer mais do que o que você pode. Deus só quer de você o que você pode fazer. Ele sabe o seu limite, Ele sabe a sua trajetória, o seu cansaço, o seu enfado, e Ele entende. Então você precisa fazer apenas o que Deus colocou na sua mão para fazer, conforme você pode fazer. E às vezes nós nos cobramos mais do que podemos e queremos ir mais adiante sem poder. E às vezes isso não é bom para mim, não é bom para você. Olha só, lembra daqueles lutadores quando estão lutando boxe e eles estão muito cansados, mas tem alguns rounds ainda para lutar e eles já não estão suportando mais, mas precisa preencher aquele horário, aquele tempo, e às vezes eles ficam se boxeando até que se abraçam de cansado. Então ele chega a abraçar o seu próprio inimigo para não cair. Sabe, quando a gente luta desnecessariamente ou demais sem poder, acabamos fazendo coisas que parece que estamos até derrotados, não é? Por utilizar uma força tão grande que não temos. Arranjamos força onde não temos e ali tentando provar alguma coisa para alguém ou para você mesmo, e isso chega a um cansaço tão extremo que, como eles fazem no ringue de boxe, abraçam seus inimigos para não cair. E aí, se continuarmos tentando fazer coisas que não podemos, só vamos às vezes nos ferir mais e mais. Olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que o rei Davi, ele saiu para uma guerra e ele estava ali guerreando. E a Bíblia diz que se levantou um gigante contra ele e quase que o feriu, mas um soldado dele protegeu o rei Davi. E a Bíblia diz que os soldados de Davi disseram: nunca mais você vai sair conosco para a guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. E Davi já tinha uma certa idade agora. Antes ele tinha matado o gigante Golias quando era bem novinho, mas agora ele não tinha mais aquelas forças. Ele não podia mais fazer aquilo. Ele precisava compreender isso. E Deus, usando os soldados, disse: você não vai mais sair para a guerra. Ou seja, você não tem mais força para lutar contra gigantes. E ele ia ser ferido, sabe? E às vezes estamos lutando lutas que não podemos lutar e somos feridos. E carregamos feridas desnecessárias. Então às vezes precisamos sair de algumas lutas, sair de alguns conflitos, sair de algumas coisas que não podemos ir mais além. E Davi agora ficou exercendo só a sua função de rei, cuidando da cidade, cuidando do seu povo. Ele era rei, mas ele também guerreava as guerras. Mas agora ele precisava apenas ser rei, sabe? Ou seja, sentar no seu trono, comer a sua comida maravilhosa ali no seu palácio e comer, beber, o que eles faziam lá, escutar músicas. Ele colocava os cantores para cantar para eles, aquela coisa. Ele precisava mais descansar e festejar, ser feliz. Essa era a realidade de Davi agora. Mas o que era que Davi queria? Estar no meio da guerra, matando gigantes. Tem vezes que não é tempo de você matar leão, nem urso. Era isso que ele fazia no passado, nem matar gigantes. Tem vezes que você só precisa descansar no Senhor, agradecer pelo que Deus já fez e usufruir do que Deus fez. Se você voltar aí, Eclesiastes, eu li aqui, na mente, Eclesiastes 9:10, ele diz que você precisa fazer as coisas conforme a sua força. Mas se você voltar 2 versículos antes, você vai ver Deus dizendo para que o homem, ele usufrua do seu trabalho, do que Deus lhe deu,
Era aquele momento, sabe, de usufruir agora. Não era o momento de guerrear. E a Bíblia diz ali para ele, se você voltar 2, 3 versículos antes, o Senhor vai estar dizendo o seguinte: olha, que você coma o seu pão com alegria, beba o seu vinho e goze a vida com a mulher que ama. Ou seja, Deus estava ali sugerindo que o homem, ele usufruísse agora. E ele diz porque esse é o fruto de todo o seu trabalho. Ou seja, o homem já tinha feito muito, agora era o momento dele gozar a vida dele, de descansar. E talvez seja o seu momento. Eu não vou dizer talvez, é o seu momento, sabe? Porque se você está me ouvindo agora, esse é o seu momento de descansar. Calma que Deus está cuidando de tudo. Só faça conforme as suas forças. Deus não está cobrando essas coisas de você que sabe que você não pode fazer. Deus te abençoe. Tenha um bom dia.